Olá, bom dia. A hepatite é uma inflamação no fígado que pode alterar o seu funcionamento, colaborando para o aparecimento de outras doenças e pode causar até a morte. Existem várias formas de hepatite e o mais preocupante é que grande parte da população está infectada e nem sabe. O Diálogo Rural de hoje vamos entender mais sobre a doença, com a presença do médico infectologista Dr. Igor Thiago Queiroz. E contamos ainda com a participação de Ricardo Lago, que é coordenador do Sinteste RN. Bom dia, doutor Igor. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Doutor Igor, a hepatite, que eu falei logo no início da nossa abertura, que é uma inflamação no fígado. Mas quais são as possíveis causas que podem levar à hepatite ou o que ela pode causar? A hepatite, né, como você falou aí, é qualquer mecanismo que possa gerar essa inflamação no fígado, né, que às vezes pode gerar necrose e perda desses hepatócitos, que são chamadas células hepáticas, né, do fígado. Então, o que é que pode causar uma hepatite? Né? Vírus, medicamentos, álcool, uma própria hepatite autoimune, né, quando o corpo reage contra si próprio. Então, existem várias formas de hepatite, né, e que pode chegar a causar esses sintomas que a gente vai falar mais na frente. Ok. Doutor, a gente já escuta que tem vários tipos de hepatite. Quais são os mais comuns? Os mais comuns são as hepatites virais, né? A gente pode até destacar aí as hepatites A, B, C, D e E, que são as mais conhecidas, né? E que têm exames que conseguem dar o diagnóstico, então elas acabam sendo, assim, pessoas no mundo inteiro, se a gente for ver, de hepatite C tem aproximadamente 70 milhões, de hepatite B 240 milhões, já vai aí 500 mil de habitantes. E se a gente vê que a hepatite A é mais comum do que essas outras duas, então certamente próximo de 1 bilhão de pessoas no mundo foi ou é infectado pelos vírus da hepatite viral. Doutor doutor Igor, por ser tão, o senhor falou que a hepatite A tem uma grande incidência, A e a B, né? Tem relacionado aos estudos maiores que possam chegar à vacina dessas duas hepatites, já que a C não tem? A hepatite A e B já existe vacina, né? A hepatite B ela está disponível no Sistema Público de Saúde para todas as pessoas de 0 a 49 anos de idade, né? E ainda alguns grupos de risco, como profissionais de saúde, pessoas reclusas, usuários de droga, pacientes que têm outras doenças que podem piorar uma hepatite B. Então ela está disponível gratuitamente. A hepatite A, a vacina, ela vem em fase de implantação no Programa Nacional de Imunização. Então as crianças que desde julho de 2014 está entre 1 e 2 anos de idade, ela está recebendo essa dose gratuitamente pelo SUS. Embora pessoas que não sejam contempladas com essas vacinas de hepatite A ou B, podem procurar qualquer clínica de vacina e vacinar-se de uma forma paga, né, particular, e aí não vai ter problema quanto à indicação, sim ou não. Basta ir lá e procurar e ser vacinado. Até por sinal, uma pessoa que já adquiriu a tal hepatite A, ela tem mais probabilidade de adquirir essas outras ou não? Não, assim, a transmissão é um pouco diferente. A hepatite A, ela vem mais relacionada ao consumo de água e alimentos contaminados. Então, está muito relacionada aí a consumo, por exemplo, de mariscos, de ostras cruas, né, que é um animal filtrador, né, de um alimento que vai ser preparado por um chefe de cozinha que não higienizou bem as mãos. Então, vamos supor que ele usa o vaso sanitário, não lava bem as mãos e no preparo do alimento acaba transmitindo para as pessoas no restaurante ou até mesmo na própria casa. Já as outras hepatites B e C têm um risco mais por via sexual ou por via sanguínea, né, com acidentes percutâneos. Então a B bem mais pela via sexual. A C tem aí uma implicação de materiais perfluorocortantes, seringas, alicates, tesourinhas, tatuagens, piercings, então tudo isso aí pode estar nessa transmissão da hepatite C. Doutor, aí tem a hepatite A, B, C, tem a D e a E? Exato. Não, felizmente, elas não são comuns aqui no nosso estado, na região Nordeste também, né? A hepatite D é uma hepatite que é muito comum no Oriente Médio, na Ásia e no Brasil, na região amazônica, né? Ela precisa de ter conjuntamente a hepatite B para que as duas se desenvolvam, então a D não existe sem a B. E a hepatite E é uma outra que parece muito com a hepatite A, a transmissão é praticamente a mesma, os sintomas, né? Mas ela é comum muito mais no Sudeste Asiático e também no Oriente Médio. Então, não existe para a gente aqui, mas a gente tem que ficar atenta para pessoas que viajam para essas regiões e retornam para o nosso meio, que venham com sintomas sugestivos. Tá. Normalmente, as pessoas infectadas não apresentam algum sintoma, né? Apenas em casos mais agudos. E quais são esses sintomas, geralmente? O sintoma de uma hepatite A, né,
é fácil dar um diagnóstico porque o indivíduo vai sentindo mal-estar, dor de cabeça, uma febre baixa, enjoo, uma dor abdominal, indigestão, e aí mais cedo ou mais tarde acaba procurando um hospital, né, vai numa consulta, o médico pede alguns exames e chega a um diagnóstico. O grande problema das hepatites virais é que nos casos crônicos, muitas vezes são pacientes que ficam assintomáticos. Então, eles vão passar por um bom período da sua vida sem sintoma algum. Lá na frente, quando faz algum exame de rotina, detecta alguma coisa que chama a atenção do médico, que vai chegar a um diagnóstico, às vezes até muito tardiamente. Doutor Igor, nessa questão que o senhor falou, que é interessante, principalmente na hepatite C, que tem digamos, a mais perigosa, digamos assim, delas. O senhor falou na questão do contágio, Pissem, pessoas que fazem isso, será que teriam cuidado? A população seria alertada? É um alerta, digamos que essa campanha que a gente passou essa semana, para exatamente as pessoas ficarem alertas sobre essas situações? A gente teve uma felicidade muito grande nessa semana que passou, né, que foi comemorado o Dia Mundial contra a Hepatites Virais, que foi o dia 28 de julho, que a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, né, e o próprio Ministério da Saúde, eles se engajaram bastante em informar esses pequenos riscos. Porque, por exemplo, contato com água e alimentos, a gente já vê desde a infância no pré-escolar, que ensina ali a criancinha a lavar as mãos antes das refeições, após sair do banheiro. Né, a água potável a gente tem na estação de tratamento na cidade, então isso aí melhora um pouco. Né, a parte sexual, a gente sempre tem campanhas de distribuição de preservativo, então diminuiu muito a incidência, por exemplo, de HIV, de outras DSTs e também de hepatite B, né, vem diminuindo. A hepatite C, que aí vem, teria também o cuidado aí com os bancos de sangue, que a gente tem um controle muito rigoroso, materiais de esterilização também hoje em dia está, mas eu acho que os pequenos riscos é que precisa ser informado à população, que é justamente aqueles riscos que você tem no dia a dia. Por exemplo, quando uma dona de casa vai no salão de manicure. Então, se aquele alicate de unha, aquele palitinho que tira, não tiver esterilizado, ele vai passar o vírus de uma pessoa para outra. Porque o vírus da hepatite C, por exemplo, ele consegue ficar aquele utensílio lá por até 15 dias, 20 dias. Então, se não for esterilizado, né, o indicativo é até assim, que a pessoa leve o seu próprio material. Se vai fazer uma tatuagem, que vá no lugar que a agulha lá da tatuagem é esterilizada e que a tinta da tatuagem seja nova, né? Não seja reaproveitada, porque a tinta também pode ter a presença do vírus. Que interessante. Agora, para ter essa preocupação, digamos assim, há quem, o senhor sabe, se há alguém que fiscaliza esse tipo de atividade, que se possa realmente ajudar as pessoas a prevenir, ou a população realmente tem que se conscientizar com relação a isso? Eu acho que é mais conscientização, né? A gente não tem como fiscalizar isso, assim, salões de manicure tem em todo canto, esses estúdios que fazem tatuagem, que implanta piercing, tem em vários locais, então eu acho que fica meio difícil controlar através de um órgão fiscalizador. Mas eu acho que na hora que a população, né, vai, por exemplo, a gente falou aqui manicure, mas eu acabo de lembrar quando, por exemplo, o homem vai no salão fazer a barba, né, lá no barbeiro. Então ele tem que pedir para o barbeiro trocar a lâmina da navalha. Troca aqui, porque eu vi ali uma reportagem que pode transmitir hepatite, pode transmitir alguma doença. Então, é mais a conscientização do indivíduo e informar a pessoa que está fazendo o atendimento naquele momento. Agora, isso também não é para causar, digamos assim, um pandemônio. As pessoas, assim, quando for a manicure, for fazer a barba, for fazer isso, talvez causar um alerta maior, digamos assim, um trauma maior. E sim, é uma questão só de consciência mesmo. Consciência, exatamente. Né? Assim, não quer dizer que você vai fazer uma unha e pegou hepatite C. Também não é assim. Mas se você pode diminuir seu risco. Se você tem o seu próprio material, né? Leva lá seu alicate, sua tesourinha. Senhora manicure, eu quero que você faça com o meu aqui. Eu acho que não vai ter problema nenhum. E lembrar que, às vezes, a gente leva para amolar esse alicate, essa tesourinha. E quando voltar desse procedimento aí, tem que esterilizar, porque o próprio esmeril lá que está amolando pode estar contaminado também. Então, quer dizer, praticamente o mundo todo, mas não é para ficar nesse alerta total. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre as hepatites virais com o Dr. Igor Thiago Queiroz, que é infectologista no Hospital Gisela Trigueiro, e ainda com a participação de Ricardo Lago, que é coordenador do Sinteste RN. Doutor Igor, a gente falou das hepatites A, B, C, D e E, mas eu tenho uma perguntinha aqui de como se prevenir, mas eu vou fazer uma perguntinha antes. Como se detecta?
Quais são os exames que se faz para que se possa detectar a doença? Os exames aí, tem os exames específicos e os não específicos, né? Então, começando dos mais simples, os não específicos, a gente pode pedir, por exemplo, umas transaminases, popularmente conhecido como TGO, TGP, né? E que naquilo ali, quando eles estão alterados, mostra que está tendo alguma inflamação no fígado, né? Eles estão elevados os seus valores, que pode ser, dependendo do grau de inflamação, qualquer valor. Já os específicos seriam os exames sorológicos. Então, existe sorologia para hepatite A, sorologia para hepatite B, alguns marcadores, sorologia para hepatite C. E aí, cada hepatite específica vai ter seu exame específico para ser o diagnóstico correto. E na questão da prevenção? A gente falou muito da questão da hepatite C, que realmente a prevenção é esses cuidados. Há como se prevenir os outros tipos de hepatite, A, B, a própria D e E? Ou não tem como prevenir? Tem. A e B, vacinação, acho que é a principal. Se você está vacinado, você adquire imunidade e vai ficar livre, livre das hepatites para o resto da sua vida. Mas existem esses riscos, como eu falei, né? Cuidado com água e alimentos, né? Vai viajar, eu tomei uma água mineral, mas se o gelo vier sujo, contaminou sua água, né? Sempre que se alimentar de alimentos cozidos, porque o aquecimento ele consegue eliminar o vírus da hepatite A. Né? Então, dá preferência para os cozidos que estejam lá ali fumaçando na exposição, evitar as saladas, né? Quando vai para sair de casa, quando vai para uma viagem, principalmente uma região diferente. Isso é hepatite A e E, que não é comum para a gente aqui. Quando a gente vai falar da hepatite B, chama muita atenção a via sexual. Então, sexo seguro, né? Isso eu acho que já está na cabeça de todo mundo, tem que usar preservativo, né? Quando vai sair com alguma pessoa desconhecida, ou mesmo que seja conhecida do seu convívio, a gente não sabe o que ela tem de doença. Então tem que ter essa consciência do sexo seguro. Uma outra coisa é o cuidado com os materiais perfurocortantes, né? Entre aí principalmente a hepatite C, né? Cuidado com os usuários de drogas, evitar compartilhar seringas, né? A pessoa lá que usa, eu não uso droga injetável, mas usa cocaína que é inalável. O próprio canudinho lá de aspirar cocaína, ele pode ter sangramento que passa de uma pessoa para outra. Né? Esses materiais que eu falei aí, de materiais de higiene pessoal, tesourinha, alicate, escovas dentais, né? Tudo isso aí são materiais pessoal. Então, cada um tem que ter o seu e não compartilhar, porque pode ter o risco de uma pessoa que está do seu lado ter uma hepatite C e você acaba não sabendo e se contamina através desse compartilhamento. Pede escorro emprestado Exatamente. E se contamina. Doutor, deixa só uma pergunta, Ricardo, para não lhe atrapalhar, não coisa. Falou muito bem, escova, beijo. Beijo, a saliva tem uma concentração muito baixa, né? Então o risco é mais baixo. Mas a escova dental, por que o risco da escova dental é maior? Porque quando você vai escovar os dentes, tem pequeno traumatismo, sangra um pouquinho ali de vez em quando, então aquele sangue é que é o que vai ser o transmissor, e não diretamente a saliva. Ok. Qual a estatística de casos no Brasil e no nosso estado atualmente? A gente tem aproximadamente... hepatite A, a gente tem um estudo que mostra aí de 99 a 2011, né, um estudo do Ministério da Saúde, que mostra que a hepatite A a gente teve por volta de 138 mil casos. Hepatite B, 120 mil, hepatite C, 82 mil, hepatite D, 2 mil e hepatite E, 967. Então você veja que a A está na frente da B e da C. Quando a gente vem para o nosso estado, o Rio Grande do Norte, né, os dados aí da Secretaria Estadual de Saúde, ele mostra que a hepatite A gente teve de 2007 a 2013, 2.887. Hepatite B, 411 e hepatite C, 577. Então, no nosso estado, a C passou um pouquinho da B, né, que não é a estatística nacional. Mas acaba assim que, no geral, a A está disparada na frente, até porque a transmissão é mais fácil, né? Tem uma água contaminada, um alimento pega várias pessoas de uma vez. A hepatite B e C tem esses outros riscos que aí vai depender de pessoa a pessoa. Doutor Igor, aí a gente vê nas estatísticas nacionais A na frente e B na frente. A vacinação que se coloca, ela não consegue não tenta diminuir, ou porque as populações, muita gente que é atingida, digamos, estão nas periferias, estão em bairros que não tem saneamento, que não tem... Isso também interfere e facilita a contaminação? A hepatite A, a vacina só está entrando no calendário da criança no ano passado, 2014. Então, todas as pessoas que vieram para trás estão suscetíveis e a gente só vai ver o resultado dessa vacinação daqui a uns 10, 15 anos. A hepatite B, ela tem vacina disponível para todas as pessoas aí de 0 a 49 anos, né? Como eu falei, mas ela precisa de 3 doses. Então, tem gente que vai lá, toma uma dose e esquece de tomar as outras 2 e acaba não se protegendo. Mesmo que não tenha tomado nada. Tem que tomar as 3 e aí sim estaria protegido.
A C, infelizmente, não temos vacina até o momento. Então, o que acontece, por exemplo, por que existe tanta gente ainda com hepatite B? Primeiro, porque eu acho que as pessoas não vão tomar as outras doses. Segundo, tem essa questão das periferias, né? A região amazônica tem muita hepatite B e, consequentemente, a D. Por quê? Porque lá tem muitas populações que vivem na beira dos rios, o acesso é difícil, eles não procuram muito o atendimento médico, às vezes são os médicos, né, os profissionais de saúde que vão até aquelas comunidades, então fica meio complicado atingir todas essas pessoas, né? Então, o sistema de saúde não se torna eficaz, né? Exatamente. As grandes cidades talvez um pouco melhor, mas quando você vai para essas pequenas, aí fica a capilaridade, onde a distância até prejudica. Exatamente. A Amazônia é a nossa terra da nossa querida produtora, Daniela, aqui, né, Manaus, mas ela se cuida, com certeza. Doutor, com relação à hepatite A e à hepatite desculpe, B e C, a gente falou no início, o senhor bem colocou sobre a questão da inflamação. A e a B, como é que ela atinge o fígado da pessoa? O que causa? A hepatite A ela vai causar uma inflamação do modo que o mecanismo interno celular, né, da produção de bilirrubinas, em vez de ela lançar para dentro do canalículo biliar, ela joga aquele ali para dentro da corrente sanguínea. Então é isso que vai causar aquele amarelão na pele, tudo lá. A hepatite B, de tanto inflamar, ela vai estimular um linfócito para chegar lá. O linfócito é uma célula de defesa que a gente tem no organismo. Então ele vai lá, reconhece uma célula como infectada e vai causar a morte daquela célula. Opa, ali tem um vírus, vamos matar essa célula. E aí vai tendo necrose de várias células no fígado. A hepatite C já é um mecanismo diferente. O próprio organismo reconhece que tem o vírus e se programa para morrer a própria célula. Eu estou infectada, vou me suicidar. Aí vamos dizer assim, então ela causa a apoptose dessa célula aí, e aí seria um outro mecanismo, né? Mas das três formas, a A, por ter geralmente quadros agudos, duraria uma semana, você tem alguns sintomas, um repouso, melhora. A B e a C, por ser crônicas, elas ficam anos acontecendo isso, de inflamação, de necrose, de inflamação, de apoptose, e você vai perdendo as células hepáticas com o passar do tempo. E o fígado, a gente tem a característica de regenerar, né? A gente conhece assim, desde o colégio, o fígado é o órgão que se regenera. É o único que se diz, né? Que é o único que se regenera. Exato, mas a regeneração dele tem hora que, vamos dizer, ele cansa. Ele regenera, volta ao normal, mas aí vem inflamando. A inflamação vai ficando anos e anos, 20, 30, 40 anos. E essa inflamação, quando vai se perdendo, ela vai causando depósitos de fibrose. Essa fibrose vai aumentando, vai gerar uma cirrose e que pode, mais na frente, gerar um câncer de fígado. Ok. Outra coisa, também a gente vê muito, um dos testes que nós fazemos quando nós vamos ser doadores de sangue, é justamente o teste de hepatite. É verdade que uma pessoa adquirida uma vez a hepatite, para sempre, ela não poderá ser um doador, doutor? Doutor Igor, eu só peço um segundinho, que a gente terminou esse segundo bloco. Essa pergunta do Ricardo, o senhor vai responder no início do próximo bloco. Nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje para continuar nosso bate-papo sobre hepatites virais, com a presença do Dr. Igor Thiago Queiroz, que é infectologista do Hospital Gisela Trigueiro, e temos também a participação de Ricardo Lago, que é coordenador do Sinteste. Ricardo, qual a pergunta deixada no bloco anterior? Bom, doutor, no bloco anterior, perguntei ao senhor, geralmente, quando nós vamos doar sangue, um dos primeiros testes que é feito se nós temos o vírus da hepatite. E uma coisa, é verdade que uma vez a pessoa tendo hepatite, ela não poderá jamais ser doadora de sangue? Essas hepatites aí que são transmitidas pelo sangue, né? A gente deixa de lado a hepatite A e vai falar agora de B e C. Elas são hepatites que são crônicas, né? Então, elas têm esse poder de ficar com o paciente por um tempo maior. Então, uma vez que ele vai lá, se trata, faz tudo direitinho e se cura, infelizmente, elas podem ter reativações mais na frente, desde quando o paciente adquirir alguma imunossupressão. Por exemplo, o vírus da hepatite B é um vírus de DNA. Então, ele se integra ao DNA do hepatócito e fica lá de uma forma silenciosa. E anos na frente, vamos supor, o paciente se infecta por HIV quando vai se imunodeprimir. E aí, aquele vírus que estava adormecido, ele pode voltar. Então, por isso que a hepatite B não volta mais a doar. Da mesma forma, a hepatite C, né, que tem tratamento, tem chance de cura, vai lá, você vai... curou. Mesmo assim, o paciente que está curado, a gente continua acompanhando esse paciente, né, por um tempo aí, 5, 10 anos da vida dele, justamente porque esse vírus ele pode ficar adormecido em algum lugar do corpo e pode reativar num momento mais na frente.
Então, para proteger, né, grandes populações, de você estar lá doando sangue, a pessoa está lá em defesa na hora de receber o sangue, é melhor tirar aquela pessoa da linha de produção, vamos dizer assim, e evitar esse risco mais na frente, né? Fica acompanhando o paciente. Doutor Igor, as pessoas que têm hepatite, elas podem se autocurar, quer dizer, o organismo por si só pode destruir o vírus da hepatite, a pessoa voltar ao normal e voltar novamente? Sim. Vamos separar de novo A, B e C, né? Eu acho que a gente pode ficar falando delas aí. A hepatite A, ela é mais... ela é uma doença autolimitada. Então, o paciente tem aqueles sintomas, como eu falei, febre, dor abdominal, enjoo, dor de cabeça, né? Fica mais ou menos 7, 10 dias com os sintomas e o próprio organismo vai curar. Esses sintomas são mais comuns nos adultos, né? As crianças, às vezes, têm quadro com menos sintomas ou até mesmo sem sintoma algum. Só descobre que teve hepatite quando faz um exame sorológico lá na frente. No caso da hepatite B, os adultos que se infectam têm 95% de chance de curar espontaneamente. Ao contrário das crianças com menos de 1 ano de idade, que 90% vão cronificar. Então, se um adulto adquire hepatite B, desenvolve sintomas, né? Icterícia, aquele amarelo dos olhos, do abdominal, enjoo, ele tem uma grande chance de curar espontaneamente. Então, a gente não faz nada com ele, só dá um repouso, acompanha por um período de 6 meses, e aí esses 95% realmente se confirma, a gente vê no dia a dia. A hepatite C já é o contrário. 80% cronifica, só 20% se cura espontaneamente. Então, esses 80% que vão cronificar, não vai ter sintoma nenhum. E aí a pessoa vai ficar sendo um portador na comunidade, sem saber que tem a doença, e aí aumentando o risco das pessoas que convivem com ele. Ok. Doutor, é verdade que as hepatites agudas não têm tratamento. E como é feito o tratamento das demais? Aguda, na maioria das vezes, como eu falei, A é só sintomático, a B é a mesma coisa, não vai fazer nada. A C, dependendo do quando a gente consegue detectar o quadro agudo, que é bem difícil, às vezes consegue dar um medicamento lá que vai ajudar. Nas crônicas, aí a gente vai ter que ter todo o estadiamento, vai depender de carga viral, vai depender do grau de fibrose do fígado, às vezes depende do genótipo, né, que é um subtipo do vírus, no caso, principalmente aí da hepatite C, e que vai entrando nos protocolos de tratamento, né? Para essas duas hepatites crônicas, B e C, o SUS disponibiliza tratamento gratuito para toda a população, né? Então, se basta procurar um infectologista, um hepatologista, né? Uma pessoa que tem experiência no tratamento de hepatite viral e vai fazer toda essa triagem, vai fazer ultrassom de abdominal para ver como é que está o fígado, vai fazer vários exames de sangue, adequa o paciente naquele protocolo de tratamento e vai fazendo o segmento. Dependendo de cada hepatite, vai ter uma chance maior ou menor, depende do vírus, depende do tipo do vírus, e ele vai ter uma chance maior ou menor de tratar, né? A gente, nessa semana aí que passou, o Ministro da Saúde lançou um novo protocolo de tratamento para hepatite B, são drogas aí que vão melhorar muito o tratamento. O que a gente tinha até então, né, tinha aí uma chance por volta de 50% de chance de cura, ou seja, você dava medicamento por 6 meses, 1 ano, injeções semanais, muitos efeitos adversos, e a chance de cura na metade. Era um cara ou coroa, né? Você passava o tempo todo lá, tinha chance sim ou não. Sem saber se sim ou não. Sem saber se ia curar. Agora, esses novos tratamentos vão ser todos via oral, efeitos adversos quase nada, o tempo de tratamento 3 a 6 meses no máximo, e a chance de cura por volta de 90% a 99%. Então, assim, beleza, vai ser o sucesso total isso aí. O problema ainda é o custo, né? O SUS tem que dar para todo mundo, mas ao mesmo tempo não tem para todo mundo. Então fica aquela coisa ali de privilegiar os que estão mais graves nesse momento. Na terça-feira, o senhor falou nessa semana que passou, terça-feira foi o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. A população está esclarecida sobre as políticas públicas para enfrentar esse problema? Eu acho que não. Essa semana a gente teve a felicidade de o Ministério da Saúde, as sociedades de infectologia, de hepatologia, né? Todo mundo muito engajado, a mídia teve muito à frente disso e a gente conseguiu informar um pouco da população. Tomara que ninguém esqueça, que continue tendo esses cuidados, porque né? Não se torna só uma semana, que não né? Se torna uma semana, o ano né? todinho, né? É o dia mundial que chama atenção, mas todo dia é dia de prevenir, né? Então a gente tem essa felicidade de ter essa oportunidade de vir aqui num programa como esse e de passar para a população esses riscos, de conversar e explicar para as pessoas que, uma vez mesmo adquirindo hepatite, ela vai ter chance de tratamento, né? Basta que procure um médico, que se consulte, que faça seu teste. O mais importante, eu acho, que é testar. Se você passou por um teste, o próprio Ministério diz, todas as pessoas que têm 45 anos ou mais têm que fazer teste de hepatite C.
Por quê? Porque era uma época que não tinha material esterilizado, não tinha muito controle, os bancos de sangue não sabiam nem o que era hepatite C, né? Então tem que fazer o teste. Então o mais importante é procurar fazer o teste e aí saber se tem ou não. Se não, ótimo. Se sim, vamos em busca do tratamento. Que tem cura. Que tem cura. Ricardo. Ok. Pegando o gancho até mesmo aí de Alexandre, falando dessa semana que passou, o Giseu Trigueiro realizou alguma ação? Sim, nós lá no Giseu, nós temos um grupo de equipe multidisciplinar, né, formado por médicos, né, na minha presença, temos psicólogo, nutricionista, assistente social, pessoal do laboratório, né, enfermagem, toda a equipe multidisciplinar que tem esse cuidado de quinzenalmente a gente se reúne para discutir hepatite, para discutir a conduta do hospital. Então a gente acabou programando, vem desde o começo do ano programando essa semana de hepatites, né? A gente fez uma campanha aí que durou de segunda a sexta-feira, com testes abertos para a população. Várias pessoas foram lá da comunidade, fez seu teste de hepatite C. A gente vai ver aí, tomara que ninguém tenha dado diagnóstico negativo, dado diagnóstico, todo mundo, né? Tomara que tenha sido negativo todo mundo. Mas os que deram positivo, a gente vai acolher esses pacientes, né? E também a gente fez no dia 28, que foi o Dia Mundial, fez um ciclo de palestras voltado para esses pacientes e para os seus acompanhantes. Então, a gente teve palestra de toda essa equipe multidisciplinar e foi um evento bem legal. Acho que já é o segundo ano que a gente faz e tudo indica que vai ter muito mais. Dr. Igor Thiago Queiroz, que é infectologista, obrigado pela sua presença aqui no programa Diálogo Plural. Obrigado também, estou à disposição. Ricardo Lago, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Estaremos sempre à disposição quando necessitar. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintestRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.